Antes de mais, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Enquanto adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade por Ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso ter semelhante fé numa criatura. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu Filho muito amado, em quem Ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: acreditais em Deus, acreditai também em mim. João 14:1. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. João 1:18. Porque viu o Pai. João 6:46. Ele é o único que o conhece e o pode revelar. Crer no Espírito Santo. Não é possível acreditar em Jesus Cristo sem ter parte no seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Porque ninguém é capaz de dizer, Jesus é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. 1 Cor 12:3. O Espírito penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Cor 2:10-11. Só Deus conhece inteiramente Deus. Nós cremos no Espírito Santo, porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar a sua fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. As características da fé. A fé é uma graça. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está nos céus. Hebreus 16:17. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina, e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento, e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. A fé é um ato humano. O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade, nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções, e confiar nas suas promessas, como por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para assim entrarem em mútua comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar, pela fé, submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina, por determinação da vontade, movida pela graça de Deus. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o facto de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos, por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme à razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade, são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do Espírito. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano,
porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma só dúvida. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração, GF 1:18, para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do desígnio de Deus e dos mistérios da fé, da íntima conexão que os liga entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé, mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Fé e ciência. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. É por isso que a busca metódica, em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mais ainda, aquele que se esforça, com perseverança e humildade, por penetrar no segredo das coisas, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenha consciência disso. A liberdade da fé. Para ser humana, a resposta da fé, dada pelo homem a Deus, deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. E certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade. Mas, se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isto foi evidente no mais alto grau em Jesus Cristo. De facto, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. O seu reino dilata-se graças ao amor, pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. A necessidade da fé. Para obter a salvação, é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Porque sem a fé, não é possível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode justificar-se sem ela, e ninguém que não persevere nela até ao fim poderá alcançar a vida eterna. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem. Mas nós podemos perder este dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio, é que muitos naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até ao fim na fé, temos de a alimentar com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que nola aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da Igreja. A fé. Vida eterna iniciada. A fé faz que saboreemos, como que de antemão, a alegria e a luz da visão beatífica, termo da nossa caminhada nesta terra. Então, veremos Deus face a face, tal como Ele é. A fé, portanto, é já o princípio da vida eterna. Enquanto, desde já, contemplamos os benefícios da fé, como reflexo num espelho, é como se possuíssemos já as maravilhas que a nossa fé nos garante havermos de gozar um dia. Por enquanto, porém, caminhamos pela fé e não vemos claramente, e conhecemos Deus como num espelho.
de maneira confusa, imperfeita, luminosa por parte daquele em quem ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade e pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes bem afastado daquilo que a fé nos diz. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornarem-se, em relação a ela, uma tentação. É então que nos devemos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que acreditou, esperando contra toda a esperança. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé, foi até a noite da fé, comungando no sofrimento do seu filho e na noite do seu sepulcro. E tantas outras testemunhas da fé, envolvidos em tamanha nuvem de testemunhas, devemos desembaraçar-nos de todo o fardo e do pecado que nos cerca, e correr com constância o risco que nos é proposto, fixando os olhos no guia da nossa fé, o qual a leva à perfeição.